Fala galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Kaique rompe ligamento do joelho e deve perder o ano. Exames de imagem confirmaram a gravidade do problema sofrido no primeiro tempo contra o Barra, na partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil, em Florianópolis. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Vai Corinthians, que segue sem tomar nenhum gol sob o comando de Fernando Diniz, e é a primeira vez que um inglês faz gol na Copa do Brasil. O que vocês acharam da atuação do Coringão e principalmente do Jesse Lingard? Bom, eu particularmente não gostei do jogo. Não gostei do jogo. Até que enfim a gente vai concordar em alguma coisa. Já estava preocupado aqui. Na realidade, no segundo tempo tá dando sono. Tá dando sono. Eu que voltei do México, tá dando sono, cansaço. Você sabe que o Fernando Diniz gostou mais do segundo tempo do que do primeiro. Ah, é? Ele falou na coletiva que gostou mais do segundo. Mas que joguinho, não dá. Um Corinthians, mesmo com os reservas, jogando com o time me desculpa, do Barra, não dá pra jogar do jeito que jogou. Tinha que ter muito mais volume de jogo. Pelo que nós conhecemos do Diniz, um toque de bola com mais velocidade, Mas você acha que com chegada, com chance. já daria para implementar isso? Dá, até porque não teve chance de gol no primeiro tempo. Não teve chance de gol. Agora, eu vou também dar o braço a torcer aqui, Salazar, pro Pedro Raul. Fez assistência. Pô, não precisa fazer essa cara. Não, deu ali a cabeçada ali? Foi assistência, foi assistência. E aí o gol do Jesse. Do Jesse Lingard, né? É lógico que é um jogador experiente, é um jogador que... Para ele é importante Para também ele é fazer importante esse gol, né? nesse momento. Bateu bem na bola. Normalmente, um lance desse, você chapa, ele bateu de peito de pé. Então, é muito importante esse momento do Jesse Lingard com um novo treinador, dando oportunidades. A questão para mim é que foi assim uma enorme perda de oportunidade para boa parte desse elenco. O Fernando Diniz, pela primeira vez, rodou o grupo, utilizou muitos reservas, como a gente chama, né? Muitos jogadores que ficam normalmente no banco de reservas e os caras não souberam aproveitar. Para mim, o resumo é esse: não souberam aproveitar. Praticamente todos muito mal, abaixo da média mesmo, assim. O Corinthians com muita dificuldade. E mais do que isso, por exemplo, o Jesse Lingard pegou bem na bola, marcou um bonito gol, mas só. Errou praticamente tudo que tentou no restante da partida em relação a passes, dribles, cruzamentos. É uma partida muito, muito ruim, muito fraca dele também. Até ele que marcou o gol teve uma atuação também bem ruim. E o ponto que fica, tudo bem, na defesa, nenhum gol tomado, como bem lembrou aqui a Michele, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, tudo bem. Esse é o ponto positivo. Mas a dificuldade na criação e nas finalizações continua muito grande. Eu até também percebi o que o Paulo comentou sobre cadê aquele toque de bola do Diniz. Ainda me parece um Corinthians muito mais com a cara do Dorival do que com a cara do Fernando Diniz. Sinto falta das tabelas, do agrupamento de jogadores, das criações que tem mais cara de Fernando Diniz. Matheus Ainda Pereira é um Corinthians com cara de Dorival jogos. Matheus Pereira precisa de quantos jogos para mostrar o potencial dele? Só posso fazer um adendo. Caio César, que eu sempre falo aqui, para mim vai ser titular, é um cara de potencial. Foi o único que entrou bem ontem. O único jogador que entrou bem ontem foi o Caio César, mas precisa de uma sequência sem lesão. Bom, depois então eu quero a nota para esse início do Fernando Diniz com 3 vitórias e 2 empates de vocês dois, tá bom? Tá bom. Mas antes tem mais Corinthians no Gazeta Esportiva, agora ao vivo com Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. O sistema defensivo vem sendo o ponto forte nesse começo da era Diniz, já que não toma gol? Baliza zero com o Diniz por enquanto. Baliza zero, não tomou gol até o momento. São 5 partidas, como você disse, 3 vitórias, 2 empates. Nenhum gol sofrido nesses jogos sob o comando do Fernando Diniz, que já são 5 partidas. Mas em compensação, o ataque fez só 5 gols. Quer dizer, um número mais mediano em termos ofensivos. Mas para Fernando Diniz e para os professores atuais, defesa e ataque, não é só o ataque em si, nem a linha de 4 mais o volante quando se trata de defesa. É o sistema como um todo. Não é isso, professor? Mas é um número importante e o time está muito consciente. Eu acho que os jogadores estão muito dedicados na questão defensiva e não é os 4 defensores e o volante, é o time como um todo.
E é a maneira que eu gosto, que eu compreendo o futebol, que todos têm que colaborar. E aqui está tendo uma entrega muito grande, que começa hoje com o Jesse e com o Pedro Raul, como foi com o Yuri e com o Garro nos outros jogos. O sistema é como um todo. Então, o Fernando Diniz, dentro dessa filosofia, ele trabalha primeiro a defesa, chegou outro dia, valorizando esse sistema defensivo, dando confiança para a saída de bola, e depois ele vai aos poucos colocando o dedo dele na equipe, com o desenvolvimento do time do meio para frente. Michele. Tá certo. Bom, Paulo Sérgio e Salazar, qual nota vocês dão para esse início de trabalho do Fernando Diniz? Não tem como... Dois empates, 3 vitórias. A gente pode separar 5 por jogos. disciplina? eu Atuação e desempenho e resultados? Eu vou falar mais pelo ponto positivo aí de não ter tomado gol. E os resultados, né? Todo mundo Invicto, tinha 3 medo do vitórias. Fernando lógico. Diniz, justamente por ele ter... Como que o Garrafa fala? Tic-tac, tic-tac. Vocês estão sentindo falta do tic-tac? E ele justamente não começou a fazer o tic-tac. Então, mas ele está indo com calma, então, Paulo. tá dando porque depois faz o preferência- tic-tac e toma gol. Tá dando preferência ao setor defensivo. Não é importante isso? Agora, tudo bem, você marcar faz parte do jogo. Agora, quando tem a bola, tem que jogar. Tem que trazer mais velocidade. E do meio campo para o ataque, não está tendo essa velocidade. Tanto é que muitas vezes os jogadores do Corinthians hoje, Salazar, ficam sozinhos. Exato. Né? Então, os Espaçados, dois atacantes, né? então você tem o Jesse Lingard, você tem o Pedro Raul. Aí não tem uma pessoa para ir na linha de fundo e cruzar a bola para esses jogadores. Então fica muito vulnerável. Então é muito pouco daquilo que nós esperamos. É lógico que hoje, se for para dar uma nota, eu vou dar 8. Pelos resultados, pelo aquilo que está acontecendo até agora. Agora, se nós observarmos a posição na tabela do brasileiro, não é boa. Então, também... E você também acha que o Corinthians tem que esperar. focar no brasileiro e não tanto na Copa do Brasil? Você e o Salazar? Porque Eu justamente creio por onde que tem tá? que focar no brasileiro. Tem que focar no brasileiro, até porque o ano passado já não foi um ano muito bom para o Corinthians no brasileiro, focou nas outras competições. Ainda bem que ganhou a Copa do Brasil, mas de repente não vai ser a mesma coisa que foi ano passado em termos de Copa do Brasil. E não indo bem na Copa do Brasil e não indo bem no Campeonato Brasileiro, aí tem problema. O resultado de ontem, ele acaba sendo muito importante, apesar do Corinthians não ter jogado bem, como a gente tem relatado aqui, ele acaba sendo muito importante também por isso. O Corinthians precisa urgentemente, como prioridade, deixar essa zona de rebaixamento, né? Deixar essa zona na tabela de classificação. O jogo contra o Barra, na volta aqui na Neoquímica Arena, ele vai acontecer imediatamente após o clássico contra o São Paulo e antes da viagem do Corinthians ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo. Então o Corinthians vai ter a oportunidade de novo de rodar o elenco justamente no jogo contra o Barra entre esses dois desafios importantes de Campeonato Brasileiro. E como no Brasileirão o Corinthians vive essa dificuldade, tem que ser uma prioridade nesse momento. Bom, o São Paulo estreou na Copa do Brasil. Bom, vamos voltar para o Parque São Jorge, porque tem má notícia sobre o atacante Kaique. Silvestre, qual que é a situação do jogador? Muito triste, né? Principalmente para o garoto, o Kaique, atacante, que está há 2 anos o profissional do Timão, brigando por espaço, por oportunidades. Com a lesão do Memphis Depay, ele caiu nas graças do Fernando Diniz, foi o titular do Diniz nesses 5 jogos, chegou a fazer um gol, se não me falha a memória, e ontem, numa jogada boba lá na ressacada, acabou torcendo o tornozelo, foi substituído. Teve que esperar um pouquinho o joelho desinchar para passar pelo exame de imagem e foi constatada uma lesão grave, a tal da LCA ou do LCA, o ligamento cruzado anterior, ligamento rompido do joelho do garoto, vai passar por operação e precisará de muita calma, paciência, segurar a ansiedade, porque são meses e meses de fisioterapia. Tem jogador que volta em 6 meses, aqueles que voltam mais cedo, mas pode levar até 9, então ele praticamente perde a temporada. Enquanto isso, o Memphis Depay segue também em recuperação de uma lesão muscular, Michele, na coxa, na fisioterapia e não tem prazo para retornar. Que pena para o garoto Kaique.
Puxa vida, que pena pro Kaique. E o Memphis, o que você falou? Que tá focado numa coisa só, né? A Copa do Mundo. Tá preocupado com a Copa do Mundo. É a Copa do Mundo. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, falar sobre o Estevão, o que aconteceu com o nosso jogador. Mas e a situação do Kaique? Cara, e o Kaique, assim, né? O Dorival chegou a utilizar, subiu o garoto e tal, mas não vinha dando oportunidade. O Fernando Diniz chega, coloca ele para jogar, ele responde, vai bem, vira titular do Corinthians e acontece uma situação dessa, uma pena, assim. Que o Kaique tem a cabeça no lugar para se manter firme, provavelmente só ajuda o Corinthians na próxima temporada. E uma pena, pensando do lado do Corinthians, é um problemaço. O Corinthians que está com problemas no ataque, o Corinthians que está no mercado atrás de um atacante, já não é de hoje, a gente informou isso aqui, se eu não estiver enganado, em fevereiro, que o Corinthians estava procurando no mercado um jogador de área, e nesse momento o Corinthians não tem ainda o Memphis Depay, agora não vai ter mais o Kaique, também não tem nesse momento o Guinegão por lesão, então assim, o Caio César voltando agora, porque até então estava afastado, é um setor problemático do Corinthians que, além dos problemas dentro de campo, tem sofrido com essas questões das lesões, Paulo. Na realidade, o Kaique, ele tomou a posição do Memphis, porque ele estava usando o Garro, Yuri e colocando o Kaique para jogar um pouco mais aberto do lado esquerdo, uma posição diferente do Memphis. Quem joga ali é o Vitinho. É o Vitinho, quem entrou. Com o Dorival, a substituição era sempre o Vitinho. A oportunidade era do Vitinho. Aí chega o novo treinador, começa a ver o Kaique de uma forma completamente diferente. Começa a ver ele como titular. 2 treinos. Começa ele deu 2 treinos e colocou o Kaique. Você pode ver que o Vitinho já não tinha muita chance mais. Sim. E aí vem essa lesão, infelizmente, é muito triste pro garoto, mas agora, Vitinho, tá na hora de você também começar a mostrar o seu potencial de Flamengo, né? Bom, o Botafogo recebeu a Chapecoense pelo... Fechamos o giro de repórteres com mais Corinthians. Silvestre, quais serão os julgamentos dessa semana no STJD? Sexta-feira, julgamento da Neoquímica Arena, porque o Corinthians perdeu o mando de campo depois dos acontecimentos no derby da Neoquímica Arena recente que ocorreu em Itaquera, e também de jogadores. A questão do estádio, o jogo de domingo contra o Vasco seria na Neoquímica, pode ser. Como o Corinthians tem que pagar essa punição, o Corinthians contesta o prazo, diz que não seria agora. Só que se não paga agora, vai ser obrigado a pagar no próximo jogo na Neoquímica no Brasileirão, que é dia 10 de maio contra o São Paulo. Apurei junto às bases jurídicas e também corintianas que o Corinthians está otimista em relação a pelo menos jogar domingo contra o Vasco com portões fechados na Casa do Povo. Essa é a tendência pela proximidade do julgamento em relação à data da partida contra o Vasco da Gama, que é no próximo domingo. O Corinthians vai tentar também reduzir a punição do Mateuzinho, que pegou 4, já cumpriu uma, deu soco, foi expulso. O Hugo Souza pegou 2 jogos, conseguiu efeito suspensivo, mas nem expulso foi. Reclamou da arbitragem na entrevista, para o tribunal ele acabou ofendendo a arbitragem. E o Alan será julgado na sexta-feira, porque o VAR detectou que houve ponto de contato das mãos do Alan com as partes íntimas, gesto obsceno lá no Maracanã. Se condenado, pode pegar até 6 partidas, Michele. Beleza, Silvestre. Diga, Salazar, sua expectativa. A gente já tem, entre aspas, jurisprudência sobre isso, né? O Abel Ferreira foi condenado pelo mesmo motivo. Espero que o tribunal tenha a mesma coerência. O Alan não tem do que reclamar, vamos aguardar. Agora, os demais, para mim, é um exagero absurdo. A punição do Mateuzinho, para mim, é extremamente exagerada e não vejo cabimento do Corinthians correr o risco de jogar fora de casa contra o São Paulo, em detrimento a jogar com o Vasco agora, com o público, enfim, ou de qualquer maneira. Nem precisava, não tem cabimento. Nem precisava tudo isso daí, né? Até porque o que aconteceu lá no perto do vestiário lá não tem nada a ver com o Corinthians. Não. O mando foi pelo ato racista de uma torcedora contra o Carlos Miguel. Então, mas aí tem que punir o torcedor. Tem que punir o torcedor, não vai punir um clube, uma entidade futebol, por causa... que no futebol é difícil. Tem umas coisas que é difícil entender, né? Então, isso vai muito do ser humano. Vou dar um exemplo. Só pararam de invadir o gramado quando o clube passou a perder os mandos. Lembra disso? Que aí os próprios torcedores inibem essa questão. Infelizmente, no futebol é assim que funciona. Eu não sou a favor disso. Bom, pessoal, o Gazeta Esportiva, inclusive eles identificam se alguém faz alguma coisa. Ficam bravos. Mostrar quem é, não pronto, deixa, já tem a punição da pessoa, por que vai punir? Mas se não pega o clube, aí é difícil, Paulo Sérgio. A pessoa, quando não aprende pelo amor, aprende pela dor. Olha, gente, é o seguinte...
Em alta no Corinthians, depois da chegada do técnico Fernando Diniz, o atacante Kaique sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo. Os exames realizados pelo jogador em São Paulo confirmaram a gravidade do problema e o atleta precisará ser operado e ficar um longo tempo de molho. A lesão ocorreu no primeiro tempo do jogo contra o Barra, em Santa Catarina, pela Copa do Brasil. Kaique fez um cruzamento para dentro da área e, sozinho, perdeu o equilíbrio. O jogador chamou a equipe médica imediatamente e deixou o gramado do estádio da Ressacada chorando. No retorno à capital paulista, o atacante realizou exames de imagem que constataram a lesão. Pela gravidade do caso, o garoto será submetido a uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior. A data da operação ainda não foi confirmada pelo Departamento Médico do Corinthians. A notícia cai como um balde de água fria para Kaique. Afinal, depois de anos no profissional, o garoto finalmente havia tido uma sequência como titular. O técnico Fernando Diniz o escolheu como parceiro de ataque de Yuri Alberto, enquanto Memphis Depay não está em condições de jogo. Momento difícil na minha carreira, mas confio nos planos de Deus. Mais um momento da minha vida que vou levar como aprendizado. Obrigado a todos pelas mensagens positivas. Agora é focar na recuperação. Tudo no tempo dele, escreveu o jogador em suas redes sociais. Nos últimos 5 jogos, Kaique foi titular em todos com seguidas boas atuações. Na estreia do Timão na Conmebol Libertadores, em Vicente Lopes, na Argentina, o garoto marcou o primeiro gol da vitória, por 2-0 diante do Platense.